Bom, existem pessoas que passam a vida inteira contidas ali, dentro dos mesmos limites geográficos e mentais de onde nasceram, não é? Mas existem aquelas cuja existência é um verdadeiro processo contínuo de expansão. Sejam bem-vindos a esta nossa análise visual de hoje, onde a gente vai desbravar uma jornada fascinante. E olha, não estamos falando de teorias acadêmicas intocáveis, não. É o chão batido da realidade. Hoje, vamos mergulhar na obra O Caminho da Expansão e explorar a história do Genilson Ribeiro, alguém que simplesmente se recusou a caber em moldes pequenos. Esta análise é dedicada aos inconformados, aos resilientes, a todo mundo que já cruzou os braços diante do horizonte, se perguntando sobre o próprio propósito. Vamos dissecar a arte de escalar negócios, romper fronteiras e, acima de tudo, de navegar por crises profundamente pessoais, aplicando a mais pura gestão analítica. Tudo isso sem nunca perder de vista que o propósito não é um ponto de chegada, mas sim a postura com que a gente caminha. Para começar de verdade, vamos ancorar a nossa exploração nesta citação que é, no mínimo, profunda. O autor diz que o mundo não é uma linha reta e para andar nele, precisamos acompanhar a curvatura. Não é só uma frase de efeito, tá? É uma ponte direta entre a lógica mais fria dos negócios e a empatia humana essencial. Quando a vida exige que aquelas planilhas perfeitas encontrem a realidade bagunçada das relações familiares e pessoais, a rigidez simplesmente quebra. A verdadeira sabedoria de um gestor não está em forçar um caminho reto através de um muro de concreto, mas em ter a flexibilidade de acompanhar os contornos do mundo, respeitando o tempo das coisas. Capítulo 1 da nossa estrutura: o choque de escala. Vamos entender como limites são expandidos. O tamanho do mundo da gente é, muitas vezes, determinado pelo tamanho da nossa visão em um certo momento. Lá na pequena Chopinzinho, os limites eram tão previsíveis que um passo um pouco mais apressado quase cruzava a cidade inteira. Mas aí vem a expansão para Pato Branco e, bum, o mundo multiplica de tamanho por 10. E aos 11 anos de idade, a chegada na imensidão de Curitiba multiplica essa escala por 20. É um choque de realidade. Aquele formigueiro humano, os prédios gigantes e a velocidade implacável das calçadas ensinaram uma lição bem brutal e rápida. Ou se aprende o ritmo vertiginoso da metrópole, ou a gente fica só assistindo a vida passar. Foi essa urgência que forjou uma resiliência absurda no autor. E essa capacidade de ler o ambiente levou a uma sacada incrível logo cedo, durante o trabalho em mansões monumentais. O contato com piscinas de cinema e acabamentos caríssimos não trouxe aquele deslumbramento bobo, mas sim uma verdadeira aula sobre a psicologia do luxo. A grande constatação foi perceber que o dono daquelas propriedades desfrutava delas por apenas 1 ou 2 dias no ano. Sabe quem realmente respirava e cuidava daquele império por 360 dias? O caseiro. Ali ficou claríssimo o verdadeiro sentido da estética e de como é o elemento humano que realmente sustenta todo o mercado imobiliário de alto padrão. Capítulo 2: Dados contra a tradição. É aqui que a gente vê a quebra do compadrio corporativo. Agora, o que é fascinante e amarra toda a lógica da jornada numa metalúrgica é como a gestão baseada puramente em dados conseguiu desmontar 20 anos de hábitos tóxicos. A empresa simplesmente sangrava dinheiro por causa de uma falsa lealdade a fornecedores antigos, acumulando estoque morto e pagando preços absurdos. A solução? A implementação rigorosa da Lei dos 3 Orçamentos e do sistema Just-in-Time. Sem bater de frente emocionalmente, mas colocando relatórios sólidos na mesa, os preços caíram para a realidade e, incrivelmente, aquele material obsoleto foi negociado como parte do pagamento. O fluxo de caixa, que estava praticamente asfixiado, ressuscitou na mesma hora. É gestão inteligente na veia. E para ilustrar brilhantemente como uma auditoria bem feita funciona, vamos olhar para o chão de fábrica. O esforço pesado no aço inox quebrava as antigas ferramentas elétricas o tempo todo, o que gerava um custo fixo de manutenção que era um ralo de dinheiro. Mas, fazendo o cálculo de retorno sobre investimento, ficou provado que trocar tudo por um sistema de ferramentas pneumáticas, movidas a ar comprimido, custava exatamente o mesmo valor mensal que era jogado fora com consertos. Ou seja, essa jogada de mestre na modernização da linha de produção literalmente se pagou sozinha, sem colocar um centavo a mais de pressão no orçamento. Só que a eficiência técnica só chega no limite quando se junta com a dignidade humana. O antigo galpão, que era escuro e pesado, passou por um mutirão transformador. Pintaram as paredes de branco, abriram janelas para a luz do sol entrar e o refeitório finalmente ganhou estrutura de verdade. Mas querem saber o detalhe mais poderoso? A remoção daquele fiscal que ficava microgerenciando o tempo de lanche dos operários. Devolver essa autonomia para a equipe não gerou preguiça, muito pelo contrário, despertou uma mentalidade de dono incomparável.
Quando precisava esticar o horário para entregar uma obra, o time fazia com o maior orgulho, porque se sentia genuinamente respeitado. O que nos leva ao capítulo 3, a curvatura do mundo. Chegou a hora de falarmos do choque de cultura familiar. Uma mudança estratégica para focar em imóveis de alto padrão fez o faturamento da empresa multiplicar por impressionantes 10 vezes. 10 vezes. O apelo estético jogou as margens de lucro lá para cima. Contudo, essa avalanche repentina de novos processos, vendas e notas fiscais colidiu de frente com a cultura de uma das sócias, irmã do proprietário. Esse choque gigante entre a modernização dos processos e as tradições familiares expôs as fragilidades de setores que, até então, operavam como se fossem feudos intocáveis. E aqui está o grande ponto de virada dessa história. Diante do risco claríssimo de ver uma família quebrar a própria empresa por dentro, por puro orgulho, a decisão do Genilson foi pedir o desligamento. Pensei nisso, abrir mão do próprio sucesso corporativo e de uma estabilidade imensa para preservar a paz e proteger os valores essenciais. Foi exatamente na hora dessa despedida que nasceu o conselho sobre não andar em linha reta. Entender a curvatura do mundo é saber que recuar estrategicamente para proteger o que importa não é perder a guerra. É, na verdade, a maior prova de maturidade que existe. Avançar um pouco, vamos ver como essa mesma visão de mundo entra no setor de mineração. Sem a estrutura de um escritório de RH tradicional, como é que se recruta alguém de extrema confiança para explodir rochas? A resposta estava ali, na poeira da estrada. Nada de mandar currículo por e-mail, não. A tática era ir para o interior, sentar com donos de bares, açougues e líderes da comunidade e buscar referências de quem tinha palavra e quem não bebia em serviço. A filosofia é simples e matadora. Contrata-se primeiro o caráter inabalável no boca a boca, a habilidade técnica a gente treina depois. Capítulo 4. Gestão aplicada à vida. É aqui que os números dão espaço para o cuidado humano. Toda essa bagagem de liderança preparou o terreno para o desafio mais importante de todos: frear a carreira para cuidar de uma mãe com Alzheimer. E isso mostra de um jeito brilhante como aquelas ferramentas analíticas de fábrica podem, literalmente, salvar vidas dentro de casa. A paciente estava presa numa teia terrível de 18 medicamentos que causavam delírios. Usando a mesma mente lógica que auditava estoques, o comportamento dela foi mapeado hora a hora. A sacada foi propor à equipe médica fracionar as doses de insulina durante o dia para combater o pico de agitação. O resultado, uma redução absurda de 18 remédios para apenas um. O impacto disso bate direto no coração de quem ouve. Essa intervenção cirúrgica e cheia de amor fez com que a autonomia voltasse, a lucidez aumentasse e o sorriso retornasse ao rosto de uma mãe. De que adianta erguer o império financeiro se a fundação dentro da própria casa está desmoronando? A maior, mais nobre e definitivamente mais difícil liderança que existe, essa exercida nos bastidores do lar, protegendo e cuidando de quem nos deu a vida. Capítulo 5. O futuro imobiliário. O retorno ao tabuleiro dos negócios. A mentalidade de expansão nunca para. Cuidar da família não significa abandonar a genialidade nos negócios. E esse retorno ao mercado imobiliário é um show de engenharia financeira. Observem a maestria. Um lote inicial comprado por 17 mil é rapidamente vendido ao vizinho por 40 mil. Logo depois, uma propriedade com defeito estrutural, negociada com total transparência, claro, é trocada por um veículo de 45 mil, assumindo uma perda contábil imediata. E por que fazer isso? Porque um bom gestor sabe que aceitar uma pequena perda localizada é o preço para ter liquidez rápida. E logo esse veículo vira uma chácara de 55 mil. É a manipulação contínua de ativos gerando riqueza na prática. E tudo isso obedece a um planejamento incrivelmente rigoroso, dividindo o dia cirurgicamente entre o cuidado em casa e a agressividade no mercado. A estratégia de longo prazo é claríssima: ceder direitos de posse para fazer caixa rápido, comprar lotes redondinhos e regularizados e construir casas compactas aplicando a regra de que o detalhe nobre valoriza o imóvel. Aí, vende-se rápido via financiamentos populares para girar o capital. E o lucro final? Esse vai todo para a construção de complexos de moradia focados apenas em aluguel. É a criação de uma máquina imparável de renda passiva, garantindo a liberdade e o futuro de gerações. Toda essa trajetória fantástica nos deixa com uma reflexão super poderosa, seja lidando com o nosso próprio orgulho, em meio a crises corporativas ou atendendo ao chamado inegociável de cuidar da nossa família, insistir na rigidez muitas vezes é o caminho para a ruína. O horizonte de expansão está logo ali, mas a rota até ele raramente é uma linha reta perfeita.
A pergunta que fica martelando na nossa cabeça é: em quais áreas das nossas próprias vidas a gente está resistindo à realidade, onde precisamos ter a coragem e a sabedoria para simplesmente acompanhar a curvatura do mundo? Fica aí a reflexão. Até a nossa próxima análise visual.